Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de hoje está em Isaías 48, de 15 e 16. Mas antes até da gente fazer a leitura, queria nos colocar ali a par da onde que está esse período aqui, que o Senhor vem falar conosco nesta noite. Nesta noite, o povo, os judeus, eles estavam vivendo um período em que Nabucodonosor tinha morrido. E aí, o povo estava vivendo uma fase de declínio. O Império Babilônio ele estava numa fase de declínio. E o Senhor suscitou um outro rei para salvar, para retirar os judeus de onde eles estavam e levá-los de volta a Jerusalém. E essa passagem aqui, o Senhor vem falar sobre Ciro, que é esse rei que foi escolhido pelo Senhor. Ele era um rei que tinha vários pecados, ele estava num caminho todo errado, mas foi ele o que o Senhor quis. E é isso que o Senhor vem falar para nós nesta noite. A nossa passagem está no meio de um trecho cujo título é Chamado do Senhor. E nós vamos ler lá o versículo 15 e 16. E nesse versículo fala assim: Eu mesmo falei e o chamei. Eu o fiz vir e lhe dei feliz êxito. Aproximai-vos de mim para ouvir isto. Desde o início nunca falei às escondidas. Desde que a coisa existe, estou eu aí. E agora, o Senhor Deus com seu Espírito me envia. E o Senhor, então, ele falou para o povo sobre Ciro. Mas nesta noite, ele também está falando para cada um de nós. Ele está fazendo esse chamado para nós. E ele vem falar que ele mesmo fala conosco e nos chama. Nós temos esse eu aí, essa presença de Deus. Ele falando conosco. E em quantos momentos ele vem falando conosco e em muitos momentos nós estamos nos esquivando dele. E ele vem mais uma vez chamar a nossa atenção para falar: olha, eu estou chamando. Eu que estou te escolhendo. Eu estou falando com você. Que horas você vai me ouvir? Que horas você vai ouvir o meu chamado? E aí ele continua aqui. Eu o fiz vir. Assim como ele fez Ciro vir, ele nos faz vir para ele. Mas a primeira coisa que a gente precisa é limpar bem lá os nossos ouvidos e a gente começar a escutar esse chamado do Senhor. Em quantos momentos a gente escuta um chamado, mas a gente não quer responder a esse chamado? Em quantos momentos a gente acha que nós não estamos preparados para esse momento? Não, nesse momento não dá, porque nesse momento eu estou muito ocupada, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou num momento da minha vida que minha saúde não está muito boa, eu estou num momento que da minha família está um pouco complicado, financeiramente eu não estou bem. Mas quando o Senhor nos chama, nós precisamos ir da maneira em que nós estamos. Está tudo torto? Está tudo errado? É assim que a gente precisa ir, porque Ele está nos chamando. E a gente precisa se abrir para isso. Porque quando a gente se abre para o chamado dEle e a gente segue, escuta a voz dEle e a gente segue o caminho dEle, Ele vai começar a consertar o que está errado na nossa vida. E Ele vai nos dar esse êxito. Porque esse êxito a gente só encontra com o Senhor. O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos curar. E a gente só encontra a cura, essa libertação física, espiritual, psíquica, junto do Senhor. Se a gente acha que é só, indo, em vários momentos a gente precisa sim ir aos médicos, mas em quantos momentos a gente vai lá no médico, o médico passa um medicamento e a gente continua sentindo, achando, não está bem. Mas quando a gente vai lá e se entrega ao Senhor, a gente percebe que as coisas começam a caminhar de uma outra forma. Às vezes aquele nosso coração que está pesado, que está fechado, ele começa a se tornar leve. Porque o Senhor, Ele nos quer caminhando com Ele. Ele quer que nós ouçamos o chamado dEle, que nós reconhecemos a sua voz. Ele é um bom pastor.
E o pastor, as ovelhas escutam a voz do pastor. E nós precisamos reconhecer esse nosso pastor. E aí, quando ele nos chama para nos aproximarmos dele. E ele fala aqui para nós que ele nunca falou escondido. E que ele vai enviar o Espírito Santo, é quem nos envia. O Senhor, desde o início, ele nos falou que ele enviaria o Espírito Santo. Ciro aqui é daquela época em que o Espírito Santo, ele só vinha para as pessoas escolhidas do Senhor. Então, nesse momento, fulano é o escolhido. Então, o Espírito Santo descia, repousava sobre a pessoa e depois voltava para junto de Deus. Mas depois que Jesus ressuscitou e voltou para junto do Pai, ele nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem em profusão. Foi o Pentecostes. E esse Pentecostes precisa acontecer todos os dias em nossa vida. Porque é esse Espírito Santo que nos transforma. É esse Espírito Santo que nos guia. É esse Espírito Santo que nos faz pessoas novas. Que vai nos ajudar a percebermos o que está errado. Hoje mesmo no meu trabalho, conversando com uma colega, eu falei assim, ano passado eu estava gritando muito na sala de aula. E esse ano eu falei assim, não, eu vou mudar. Né? Se o Espírito Santo está vindo sobre mim, eu tenho que começar a mudar também ali nos meus ambientes, com quem eu convivo. Levar a paz de Cristo e não afugentar o meu aluno. E aí a gente vai percebendo que essa transformação nossa começa também a transformar o ambiente. Hoje mesmo a minha colega estava falando, poxa, é tão legal que assim, quando ela sai, eles sabem que é você que vai entrar, eles ficam felizes. Quando você sai, alguém vai entrar e fala, poxa, a gente queria continuar com ela. Mas a gente percebe isso, porque eles vão percebendo que a gente tem um diferencial. Porque nós vivemos com Cristo, Cristo está presente em nós, que o Espírito Santo está transformando. E não adianta a gente ser chamado pelo Senhor, Ele nos enviar com o Espírito dEle e a gente não começar a se abrir para essa transformação, para esse novo. A gente precisa deixar esse novo acontecer. E em muitos momentos os chamados, às vezes são pequenos, às vezes os chamados são grandiosos, mas a gente tem que ter a certeza que o Senhor está conosco. E Ele, se Ele chamou, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos guiar. Ele vai nos iluminar. Às vezes também a gente acha que vão ser coisas grandiosas, né? Que de uma hora para outra a gente vai virar uma pessoa totalmente diferente, vou começar a falar mais bonito, vou começar a ser... Mas não, são em pequenas atitudes. E essa situação de nós sermos corajosos, porque nós cremos que Ele está conosco, que Ele nos envia com o Espírito dEle, é que Ele vai transformando o nosso viver. E a gente vai conseguindo dar passos cada vez mais firmes. Passos cada vez mais firmes em rumo ao nosso caminho de santidade. Porque a gente não pode esperar só ser santo quando chega aos céus. A gente precisa começar aqui a dar passos, ver quais são as atitudes que eu estou precisando mudar, o que eu estou precisando ser liberto, quais são os medos que eu preciso ter, né, derrubados, e pedindo para Ele que a gente vai percebendo que tudo vai acontecendo. E aí, com o tempo, as coisas vão se transformando. E nesta noite, o Senhor quer falar para nós que Ele nos envia e que é o Espírito Santo, vindo dEle, é que nos prepara e nos envia. Então, a partir de hoje, quando o Senhor vier falar conosco, em qualquer situação, em qualquer chamado que Ele faça, que a gente possa ter essa convicção, que o Espírito Santo é que me prepara, me chama, me prepara e me envia. Que nessa batalha que eu vou, nesse caminho que eu vou, eu não estarei sozinho. Eu não estarei sozinho, eu não estarei sozinha. Que eu tenho o Espírito Santo caminhando e Ele vai conduzir esse caminho. E aqui, como o Espírito conduziu o caminho de Ciro, Ele também conduz o nosso. E Ele quer que nós nos abramos mesmo. Porque em muitos momentos a gente tem medo de assumir. A gente tem medo dos convites. A gente tem medo até de participar de um grupo, porque, né, vão vir chamados, vão vir algumas situações, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas com o Senhor, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, no meio de nós,
nós somos mais do que capazes, nós somos mais que vencedores, mas nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo venha, transforme e aí a gente age. E a gente passa a dar sim cada vez mais firme. E a gente vai vendo isso cada vez mais nas nossas vidas. Eu, por exemplo, conforme um chamadinho que ele me fez, um sim que eu dei, cada vez ele vai me chamando para um passo mais firme, para ser mais fiel a ele. E aí eu lembrei até daquela música, né? Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. E aí eu vou percebendo isso, que quando eu fui fiel no pouco, ele foi confiando mais e ele cada vez vai confiando mais, mas eu preciso que o Espírito Santo venha cada vez mais me transformar. Ele vem agir em mim. Então, nesta noite, o Senhor quer falar isso para nós, que é o Espírito Santo que nos prepara, é o Espírito Santo que nos envia. Mas nós precisamos ir sem medo, porque ele vai conosco. Amém?